tá tudo mais caro, é essa a questão, né? E aí a pessoa tem que optar, que negócio, então não compra, né? Aquela dica maravilhosa do A gente Lula. começou transformando picanha Em abóbora, em né? abóbora, moranga, Mas, como né? quiseram, como queiram chamar, e agora os preços mais elevados é pra gente deixar na prateleira ali do supermercado e não Exato. comprar. Café na mão, fone no ouvido e foco no mercado. Senhoras e senhores, começa agora mais um Avelcast. E hoje eu tenho um convidado muito especial para falar de um assunto que por vezes é polêmico, para a gente falar sobre política. Tem aqui comigo meu grande amigo e sócio Bernardo Haues, que é o analista político aqui da Avel, para a gente falar um pouco de cenário global, eleições e, naturalmente, o cenário brasileiro. O que a gente pode esperar desse ano e também dos próximos, que a gente sabe que tem eleição. B, seja muito bem-vindo. Obrigado, Casa. Prazer estar de volta aqui nessa conversa contigo. Faz tempo que a gente não faz juntos esse podcast. Mas a ideia hoje é a gente bater um papo sobre política e assim, é fundamental a gente falar sobre política, porque política acaba determinando o futuro dos mercados, né? Infelizmente tem muita interferência da política com a economia, em especial no Brasil. Você tem uma predominância mais forte ainda porque tem muita ingerência, tanto olhando para a questão de juros, questão olhando para a questão cambial, questão o orçamento público acaba interferindo. A gente tem muita empresa estatal, então não tem como dissociar uma coisa da outra. Se a gente quer se dar bem no mercado, quer entender os ciclos econômicos no Brasil em especial, tem que saber o que está acontecendo na política. Boa, boa. Acho que é que nem eu brinco, né? É um assunto que acaba sendo mais indigesto, acaba trazendo uma polarização, é que nem a gente estava brincando agora nos bastidores. Se é um ouvinte, quem nos assiste, se é de esquerda, se é de centro, se é de direita, vai ter um apreço pela opinião, não vai? Eu acho que aqui não é pra gente ser partidário, é pra gente ser técnico e trazer os desdobramentos do que a gente pode ter aí de medida do governo que vai impactar o bolso do nosso cliente, a carteira do nosso cliente. E é impossível a gente falar de política, ainda mais nesse contexto atual, sem falar de Trump e das eleições americanas que fizeram com que ele voltasse para o poder. Bem, o que tu tem a dizer sobre isso? Qual que é a tua expectativa também sobre o governo Trump e os desdobramentos disso quando se fala também de Brasil? Boa, vamos lá. Eu acho que tinha muito aquela ideia do Trump Trade, né? Então, muita gente apostando em alguns setores ali que tinha a expectativa que isso ia ter um potencial de alta muito significativo com a eleição do Trump. Uhum. E o mercado financeiro ele tem uma característica muito interessante que é antecipar os movimentos, né? Ou seja, quando estava consolidado já o cenário muito provável da eleição do Trump, meio que boa parte desse Trump Trade aconteceu até antes da posse dele. Sim. Setores de saúde, setor financeiro, com a perspectiva de desregulamentação, setores muito voltados para a indústria nacional. Uhum. Esses foram setores que foram majoritariamente beneficiados, né? Já outros setores acabaram tendo uma antecipação dessa realização de lucros, né? Uhum. E isso acontece de forma geral, né? O mercado sempre precifica aquilo que vai acontecer no futuro, né? Então eles começam a apostar entre aspas, né? E obviamente, né? Comprar, né, botar o seu dinheiro naquilo que eles acreditam que vai acontecer, não agora, não olhando para os resultados das empresas. Será que é a indústria XYZ, que, por exemplo, de óleo e gás do setor americano, mudou alguma coisa do dia que o Trump assumiu para agora nos lucros das empresas de óleo e gás dos Estados Unidos? Não, não deu tempo, né? Óbvio que não. Mas isso vai aparecer daqui 1 ano, 2 anos, daqui um pouco você tirando o orçamento do incentivo de energias limpas, energias renováveis e voltando a liberar exploração de óleo e gás como era antigamente na pré-Biden ali. Uhum. Isso daí vai aparecer daqui 1 ano nos balanços das empresas. Claro. Só que não, o mercado já antecipa tudo isso e daqui a um pouco já subiu 10% o setor ali, entendeu? Mais com a expectativa do que vai acontecer com esse segundo mandato do Trump. Exatamente, né? E isso não é restrito aos Estados Unidos. Se a gente olha, por exemplo, na Argentina, o Milei. Antes mesmo ali, sei lá, pega ali abril, maio do ano de 2023, que foi o ano da eleição dele. Até novembro ali, o mercado já tinha subido acho uns 30%, 40%. Por quê? Porque já estava consolidado a impossibilidade do Fernandes se reeleger e provavelmente você ia ter uma alternância de poder. O mercado já esperava que qualquer coisa que fosse entrar ia ser melhor que ele. Exatamente, né? E aí, depois, claro, como estava muito depreciado o mercado argentino, ainda teve muito espaço para subida, né? Diferente dos Estados Unidos agora que
não é que não está subindo ou que está caindo. Os Estados Unidos já está um pouco mais normal, assim, não está naquela rampada que nem a gente viu em 2024, com a expectativa da saída do Biden. No caso da Argentina, você teve décadas ali da desorganização total do ambiente econômico da Argentina. O preço estava tão amassado que qualquer novo mandante iria fazer com que as coisas melhorassem. Com essa e assim, com a expectativa de alternância de poder já subiu bastante. Quando se consolidou e viu que ele conseguiu implementar boa parte, ou está conseguindo implementar boa parte da política econômica dele, da reforma do Estado, né? Ele conseguiu em um ano um superávit primário, né? Que era um troço impensável, acho que 20 anos que não tem superávit na Argentina. Então era algo muito difícil de acontecer. Nem o mais otimista esperava. Exatamente, né? E aí deslanchou a coisa, né? Então, assim, continua subindo, tem espaço para subir mais ainda. Só que é aquela coisa, né? Ninguém sabe quanto espaço tem ainda para subir, né? Então aí começa você tomar mais risco, né? Boa, deixa eu fazer uma quebra de protocolo. A gente começou falando de Trump, acabou estacionando nos hermanos aqui no Milei, mas recentemente aconteceu um episódio curioso com Javier Milei, foi uma polêmica envolvendo criptomoeda, né? E aí eu até gravei um post falando que não existe estabilidade. Até o Milei, que como o Bernardo trouxe, estava tendo uma aprovação interessante, estava conseguindo aprovar medidas que, de fato, estão trazendo resultados positivos para a Argentina, até alguns inimagináveis nesse curto espaço de tempo. E agora ele está em maus lençóis, com algumas possibilidades, até foi ventilado a ideia de impeachment por parte da oposição. Não sei se cabe aqui a gente trazer, mas como é algo polêmico e recente, queria ouvir a tua opinião política em relação a isso. Se meteu onde não devia... fez uma burrada, qual que é a tua ideia, B? Eu achei que a quebra de protocolo ia ser para comentar a invasão dos hermanos nas praias de Florianópolis, nas praias catarinenses, que é engraçado, né? Há 1 ano e meio atrás, 2, o brasileiro estava se gabando de poder ir para a Argentina e comer barato, tomar vinho e estava muito barato a Argentina. E aí você teve uma mudança muito drástica, porque o peso passou a se valorizar, né? Você conseguiu controlar de forma muito forte a inflação na Argentina através da contenção de despesas e com isso o peso se valorizou muito. Então hoje está barato para o argentino vir para o Brasil e consumir, né? Relativamente barato para o argentino. Então tem vídeos aí circulando na internet e tal, dos argentinos comprando um monte nas férias agora no verão. Tomando conta do litoral. Exatamente. Voltaram com força total. Mas e olha só, né? Como as coisas são complexas, né? E quando você está numa posição de poder, como o Milei tá, né? Numa posição de relevância, ele compartilhou, aí não sei se de forma divertida ou por daqui um pouco uma inocência ou se daqui um pouco tinha mesmo ali algum interesse, alguma relação e tal. Isso daqui a pouco ainda a gente tem muita investigação para rolar. Mas ele pegou e compartilhou um projeto de uma criptomoeda que teoricamente ali era para ajudar empreendedores, microempresários e tal. E com isso a criptomoeda disparou de preço de mercado, né? Todo mundo começou a comprar, claro, 1 hora depois que ele compartilhou, o troço já estava valendo 4,5 milhões de 4,5. Chegou a bater 4 bi de dólar. 4,5 bi de dólar. E aí o que aconteceu? Logo em seguida, os que tinham maior detenção, que eram os criadores da moeda, começaram a despejar a moeda no mercado e vender e sair próximo da alta ali, né? Parece que eles botaram 80 milhões, assim, no bolso, algo próximo disso, assim. Então, assim, olha a responsabilidade que um presidente tem, né? Então, assim, acho que pela personalidade do Milei, de ser muito explosivo e tal, isso vem acontecendo, né? É interessante que coisa semelhante está acontecendo também nos Estados Unidos com o Elon Musk, né? Ele tem lá o DOGE, né, que é o departamento que o Trump renomeou lá, um departamento de eficiência governamental, digitalização, para ser o departamento de fiscalização e para cortar a despesa da máquina pública americana, né? Porque a dívida lá é trilionária e cresce a uma velocidade absurda. Então, assim, os Estados Unidos precisa desesperadamente cortar a despesa. E a missão do Elon Musk é essa no governo do Trump, né? E aí,
tudo que eles encontram lá no Doge, eles vão lá e publicam na hora no Twitter, sem uma investigação, sem um aprofundamento. Sem pudor. Sem pudor nenhum, transparência máxima. Entende lá, pô, tem 3 trilhões aqui que ninguém sabe para onde está indo. Os caras não vão investigar para saber se poxa, será que é isso mesmo, não tá? Descobriu, já, pum, já na hora bota no Twitter, né? Então, assim, esse perfil, né, que as redes sociais trouxeram, né, que é essa máxima visibilidade, uma certa máxima transparência, que também coloca no poder políticos que tem esse perfil, né, e acaba as massas elegendo, acaba trazendo também essa relação, né? Um risco maior também. Um risco maior, de alguma forma isso traz mais volatilidade para tudo, né? Sim. Tanto para bom quanto para ruim, né? Exato. Então, antigamente você tinha mais estabilidade, os processos eram mais longos, né? A gente não tinha nenhum acesso a falas diárias e semanais de um presidente, senão por canais oficiais, né? Por Exato. pronunciamentos. Hoje tem vídeos saindo a todo e qualquer momento sobre uma fala de um presidente, de um político, de um empresário. Muitas dessas falas, às vezes, soltas, sem um contexto ou um nexo completo, mas já é suficiente para, às vezes, gerar uma polêmica, gerar uma confusão. Mas o caso da Argentina, acho que vale a pena a gente ficar atento aos próximos capítulos. Indo para esse perfil que tu trouxeste, B, sobre um lado mais polêmico, um lado mais energético, mais enfático de fazer as coisas, que a gente vê bastante oposição ao que o Biden tinha, né? Sim. Ele precisa ser um cara mais contido, menos explosivo do que o Trump, sem dúvida alguma. A gente vem enxergando uma forma, um jeito Trump, entre aspas, de negociar, que muitas vezes é colocar o bode na sala. Até escutei de um economista um outro termo. Ele chega para uma negociação, ele coloca o revólver em cima da mesa e fala assim, tá, beleza, agora vamos negociar. Talvez ele nem precise usar o revólver e talvez ele nem queira usar, mas ele faz essa demonstração de poder, e de fato ele tem, enquanto Estados Unidos. Maior potência militar. Ele começa a negociar. Isso aconteceu com o Canadá, com o México, aconteceu também com a Colômbia. O que tu enxerga em relação a essa política dele? Se tu acha que isso pode gerar algum atrito maior no curto prazo? Atrito vai ter, né? Atrito é o que mais vai ter. Mas acho que, assim, o principal desafio do Trump agora, assim, fora a questão das tarifas, que ele botou uma tarifa recíproca, né? O que é muito mais inteligente do que antes a proposta de tarifas universais. Ah, não, tarifa para todo mundo, numa taxa tal, é 100% para a China, é 50% para a América Latina, não sei quanto para a Europa. E agora, na verdade, estão tarifas recíprocas, né? Então, bom, se você aí no Brasil está tarifando, né, a exportação do produto americano, por exemplo, lá de biocombustíveis e tal, que ele tá o etanol à base de milho que os Estados Unidos produz. Então, se o Brasil quer exportar aço para os Estados Unidos, os Estados Unidos vai colocar, o Brasil quer exportar aço para os Estados Unidos vai lá e coloca a mesma tarifa para o que o Brasil colocou aqui para a chegada desse etanol. Então, assim, faz mais sentido, né, por essa lógica. Claro que do ponto de vista assim, de globalização, de redução de custos, de integração de cadeias globais, de crescimento econômico independente de fronteiras nacionais, quanto menos barreira, melhor. Então, essa é a lógica de um acordo econômico, por exemplo, do NAFTA, da América do Norte, ou da União Europeia, seria teoricamente, ou para o Mercosul, uniformização de alíquotas, de interlocução, de burocrática, digamos assim. Uma facilidade comercial. Né? E acabar com as barreiras, né? Uhum. Isso seria o melhor cenário, né? Perfeito. Só que o Trump, como político, ele tem que responder aos interesses nacionais dele, assim como o Brasil, os políticos deveriam responder aos interesses nacionais. E os Estados Unidos sofrem com um problema que é basicamente a desindustrialização. Ficou muito mais barato você produzir na China, no Peru, no México, na Índia, do que produzir nos Estados Unidos, que é uma mão de obra muito cara. Perfeito. E aí o que eles fazem? Mandam as indústrias para fora. Só que, pô, você tem uma classe média antes que trabalhava lá na indústria automobilística que teve que se recolocar no mercado porque não tinha mais indústria. Ou você tinha uma indústria petrolífera lá que
agora não existia mais porque o negócio agora é investir em indústria verde, mercado verde e tal. Enfim, você vai quebrando esses empregos blue collar, né, que é a classe média ali, trabalhadora americana. E o Trump fala assim, não, só um pouquinho, vamos trazer essa galera toda para trabalhar de novo agora nos Estados Unidos, porque tá todo mundo aí sem ter o que fazer e a gente precisa dar o que fazer para esses caras. Tá, mas pô, é muito caro profissionalizar essas pessoas, fazer outra coisa, indústria tecnológica, tal. As massas não vão trabalhar em indústria tecnológica, talvez, né? Uhum. Então o que ele faz? Tenta trazer de novo essa indústria para dentro de casa. Só que isso gera um problema, né? Se aumenta o custo de produção. Se produzir algo nos Estados Unidos é mais caro do que produzir na China. A lógica era essa. Então aí o que acontece? Se você está aumentando o custo, você tem um problema de inflação. Exato, acho que isso é bacana salientar, porque conversa muito com a tua primeira frase, né? Não importa o lado partidário ou a posição que você tenha, é importante entender política, porque a política vai refletir no bom investimento ou no mal que tu pode ter na tua carteira. Eu acho que isso é bacana salientar. Quando a gente olha para o histórico dos Estados Unidos, é um juro controlado, uma inflação sob controle, essa é a missão do Fed, hoje sob a tutela de Jerome Powell, mas a gente vê o Trump de campanha sendo muito agressivo quanto a isso, e isso gerando naturalmente uma elevação dos preços, leia-se inflação. E se a gente tem um aumento dos preços, uma inflação, naturalmente a gente vai ter uma dificuldade maior de fazer esses cortes de juros que estavam contratados, entre aspas, aí para o ano de 2025. A pergunta que a gente recebe com bastante frequência enquanto assessor é, o dólar é para cima, é para baixo, subiu muito, tem a tendência de retornar. Isso tudo conversa com essas políticas do Trump. Na tua opinião, tu acha que ele foi, durante a campanha, mais um personagem ou de fato ele vai colocar isso em prática sabendo que num médio e longo prazo ele vai gerar uma inflação maior nos Estados Unidos? Eu acho que tem duas possibilidades aí, né? Uma é que ele de fato tem o desejo de atender aos interesses dessa classe média americana, tá? Uhum. E ele vai ter que, de alguma forma, endereçar isso. E depois você tem um problema da inflação, que é um problema que gera impopularidade e derruba presidentes em qualquer lugar do mundo. Agora, pega o Brasil aqui, a popularidade do Lula foi a menos de 30%, porque a inflação disparou, o preço dos alimentos subiu aí 30%, alguns 40%. Mas ele, pelo menos, trouxe uma solução, né? O Lula? Que se tá caro... Não compra. Já vai chegar nesse assunto. Mas o problema da inflação americana, eu acho que eles estão tentando resolver de uma forma diferente. Que é a ideia de aumentar a produção, aumentar a produtividade da economia americana através de investimento em tecnologia, então criptomoeda, tecnologia de ponto e tal, isso gera um processo de desinflação, né? A tecnologia gera redução de custos, o que redução de custos é desinflação. Perfeito. Então você tem esse caminho. E o outro caminho é talvez o caminho justamente de você reduzir o tamanho do Estado. Porque se o Estado tem um papel muito grande, ele consome boa parte ou gera boa parte do PIB, no momento que você tira um pouco reduz um pouco esse papel do governo americano ou do Estado na economia, e lá nos Estados Unidos você precisa desesperadamente fazer isso porque o endividamento cresce muito rapidamente lá, você abre espaço também para de alguma forma, uma desinflação aí na frente, ou se você... questão de oferta e demanda também. Se você não tem o Estado aumentando tanto assim a sua dívida, está demandando menos dinheiro menos capital da economia, você abre espaço também para uma redução da taxa de juros, porque se você continua se endividando, se continua aumentando a dívida pública, quem vai emprestar dinheiro para os Estados Unidos vai pedir um prêmio maior. Ah, não, 4% é pouco, quero 5%, quero 6%, porque a tua dívida está muito grande. Perfeito. Se os Estados Unidos mostra que tem uma trajetória de redução do endividamento, os juros também abrem espaço para uma queda, mesmo que a inflação esteja rodando um pouquinho mais alto. E aí um pouco mais alto a gente não está falando de 5, 6, que nem no Brasil, né? Lá a meta é 2, então se roda 2,5, 3, pode ser uma inflação mais alta por conta das tarifas, mas é algo que talvez seja até sustentável ali, dada o investimentos em tecnologia, por isso eles serem esse celeiro tecnológico e compensado por de redução da dívida. Uhum. Esse é o cenário que vai acontecer? A gente não sabe, né? Tem muita coisa que pode acontecer, pode estourar uma guerra, pode acontecer muita coisa no cenário, mas assim, são cenários possíveis de acontecer, né?
E então você comentou assim, você deve ter tido, por exemplo, investidor que dolarizou a 6,20, né? O que eles falam para ti nesse momento? De certa forma, não vou dizer que é uma frustração, mas é aquela sensação, putz, o dólar estava subindo, e eu fui dolarizar, digamos, próximo do teto. E o que a gente fala enquanto assessor, o dólar ele estava caro a R$2. Sim. Ele estava caro a 3, estava caro a 4 e assim até chegar no patamar que flertou com 6,30 no ano passado. Esse alívio de agora, esse alívio recente, é bom para quem entende a necessidade de ter moeda forte em carteira para aumentar a exposição. Sim. Hoje a XP fala de 15% a 18%, dependendo do perfil do investidor, até mais proporcional do PL, né? Do patrimônio do cliente. Então, quando a gente olha para curto prazo, o câmbio talvez seja a variável mais difícil da gente prever. Exato. E acho que assim, passou de 6, foi 6,10, 6,20, 6,30, você entra naquele pensamento, meu Deus, aonde vai parar? Vai a 7 até o final do ano. Exato. Tem que dolarizar, porque senão o meu poder de compra aqui vai derreter no Brasil e eu vou ficar refém dessa inflação que o dólar vai gerar, né? Obviamente, a gente está num momento de correção do dólar, né? Ele voltou para 5,70. Isso quer dizer que agora o dólar vai a 4, vai ao 5. Não tem como prever, mas o que a gente tem de concreto é que a inflação americana é muito menor que a inflação brasileira. Se a inflação americana hoje está rodando abaixo de 3, entre 2 e 3, muito mais próximo de 2, e no Brasil ela está subindo, está numa onda contrária, ela está vindo ali de 4,85 para 5, talvez chegue no final do ano a 6, você vê que você tem uma erosão do poder de compra do real muito maior que do dólar. Então, no médio e longo prazo, é muito provável, 98%, que o dólar continue se apreciando frente ao real, ou o real continue perdendo poder só por esse efeito de inflação comparada dos dois países. Fora que você tem costumeiramente uma necessidade de dolarização do brasileiro por uma questão de confiança de moeda, questão de dívida brasileira crescente e assim por diante. Então, assim, a tese não está invalidada, né, de dolarização do patrimônio, né, só comprovado historicamente do plano real até agora. Exato. Vai a R$5 até o final do ano? É difícil de afirmar, é mais provável que suba para cima de 6 do que chegue a 5. Mas vai depender muito dos movimentos da lógica agora. Por exemplo, voltando aqui um pouco para o Brasil, a gente teve a campanha lá de 2022, 23, 24 Lula, é isso aí, né? 22, né? Uhum. Onde o Bolsonaro perdeu por uma margem muito estreita. Foi 49,7, 49 ponto alguma coisa, contra 50,5, 50,4, uma coisa assim do Lula. Ou seja, uma margem super estreita. Se agora o mercado entende que o Lula tem menos probabilidade de se eleger, e aí depois a gente pode entrar por que ele tem menor probabilidade de se eleger, o mercado pode estar fazendo aquilo que a gente falou que aconteceu na Argentina e que aconteceu nos Estados Unidos, antecipando um movimento. Exato. Se o mercado tem uma certeza que o Lula já não é garantido a sua reeleição, tem uma probabilidade dele não ser eleito, não ter a reeleição, o mercado olha assim, não, então o real tem um potencial de valorização, a Bolsa brasileira tem um potencial de valorização, e o pessoal muda um pouco sua cabeça, tira dinheiro que tinha nos Estados Unidos e joga para a Bolsa brasileira. É muito cedo para antecipar esses movimentos e tal, mas a gente viu aí a Bolsa brasileira subindo talvez 7% em 2025, sendo que no final do ano passado tinha derretido por causa da elevação brutal do juro futuro aqui, né? Uhum. Então, existem esses movimentos de antecipação lá e aqui, né? E eu acho que é legal, só para a gente concluir e fechar essa parte de relação Estados Unidos, Brasil, dólar, inflação, a gente viu até uma das falas do Lula, e hoje, como a gente comentou anteriormente, qualquer fala do presidente, ela se dissemina muito rápido com as redes sociais, mas ele deixou claro que o dólar quem tem que se preocupar é o rico, porque o pobre ele não viaja, o pobre não consome dólar. Só que é legal a gente trazer esse esclarecimento para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que o dólar, proporcionalmente, ele é muito mais utilizado e tem muito mais reflexo no pobre do que no rico. E eu vou explicar por quê. Hoje, quando a gente pega os principais alimentos, soja, trigo, milho,
pega a parte de carne, né, da famosa picanha aí, da promessa de campanha, o boi gordo, todas essas commodities são precificadas em dólar. O pobre se alimenta. Então, se tem um aumento do dólar, tem um aumento do alimento, que é o que a gente está vendo atualmente. O que mais pesa para as classes mais baixas é alimentação, remédio, transporte, claro, depois é aluguel e tal, moradia, né? Mas alimentação, remédio e transporte tem um peso muito grande no orçamento familiar. Claro. Transporte, preço de combustível, diesel, gasolina, petróleo dolarizado. Alimentação, tudo é dolarizado, né? Porque é uma troca, ou o agricultor ele pode exportar ou atender o mercado local. Se ele tem a alternativa de exportar, ou seja, ele recebe em dólares, para ele atender o mercado local tem que ser mais vantajoso. Então o brasileiro está pagando mais caro do que o importador lá fora. Então, ou seja, é tudo precificado em dólar também. É tudo precificado globalmente, só que a moeda global é o dólar. Então não é porque é o dólar que é os Estados Unidos, é que o dólar é a moeda universal, né? Então é precificado em dólar porque o dólar hoje é a moeda global. Se daqui um tempo virar o Bitcoin, aí vai ser tudo precificado em Bitcoin, mas não é porque é americano, e sim porque o dólar é a moeda de troca global. Casualizou de ser o dólar hoje, mas já foi a libra esterlina da Inglaterra, já foi o marco alemão, já foi saquinho de sal, já foi ouro, já foi várias coisas, né? Atualmente coincidiu de ser o dólar, mas tanto faz o que for. É a moeda que é a moeda mais forte, ou como você protege valor atualmente. Exato. Falei de alimentação, transporte e medicamento, né? Medicamento, você tem uma grande farmacêutica brasileira, o resto é tudo internacional, né? Tem farmacêuticas estrangeiras, remédios são precificados também, porque os insumos são tudo cadeias produtivas globalizadas, assim por diante. Então, e o rico, você falou que pro pobre pesa mais, porque realmente no orçamento familiar esses elementos são mais fortes e acabam pesando e são dolarizados. Mas o rico também não esconde. Não escapa disso. Porque o cara vai trocar no carro, vai trocar de notebook, tudo vai viajar, é tudo dolarizado, né? Então, Exato. assim, e no Brasil, pela carga tributária ser maior do que lá fora, acaba que o preço dos produtos, dos bens aqui no Brasil são mais caros do que nos Estados Unidos em geral. Os serviços são mais baratos no Brasil, ou seja, mão de obra é mais barato de contratar que nos Estados Unidos, mas os produtos no Brasil são mais caros que nos Estados Unidos pela questão dos impostos, né? Então é um pouco a gente é um país pobre porque paga mais caro, ou o Brasil paga mais caro porque é mais pobre, né? Porque tem mais carga tributária, né? Então, obviamente, o ideal seria a gente romper com essa lógica aí, né? Mas a reforma tributária, as últimas que a gente teve, foi só para mexer, para não mudar nada. Exato. Inclusive, postergada inúmeras vezes, alongada, burocratizada, vamos colocar assim. Com risco de ser agora o maior IVA do mundo, né? A maior carga tributária sobre valor agregado do mundo, né? Se vai chegar ali 27,5%, 28%, vai ser a maior do mundo. Então, Exato. O Brasil continua fadado aí às suas armadilhas. E vindo para o Brasil, naturalmente, agora, com o que a gente está enxergando, acho que a gente já falou bastante sobre o posicionamento do governo, até a gente teve, ano passado na Expert, a fala do Fernando Haddad, que pouco convence, e o pouco convence não é a mim, a você, mas ao mercado e principalmente ao investidor estrangeiro. Quando a gente vê... É muito interessante que quem nos assiste e nos escuta entenda isso. Quando a gente fala sobre confiança, não é do brasileiro em si, também é do brasileiro, mas é principalmente do investidor estrangeiro. O Brasil sendo um emergente, o que faz a nossa bolsa subir, ficar de lado ou até mesmo cair, é o investidor estrangeiro, é o fluxo estrangeiro que a gente tem na nossa bolsa e em outras áreas do nosso país, naturalmente. Então, a gente não enxerga um comprometimento fiscal crível do Brasil nesse sentido. E isso também impacta justamente no que tu comentou sobre a popularidade. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre a popularidade do nosso atual presidente, e também sei que saíram algumas pesquisas, queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Boa, vamos lá. Falei que ia comentar um pouco porque que o mercado já vê agora uma probabilidade menor do Lula se reeleger e por isso já vem precificando isso de alguma forma, né? Várias coisas aconteceram recentemente, né? Você tem uma crise de comunicação dentro do governo que é fruto, na verdade, de uma crise de gestão.
Só que aí o governo chama de crise de comunicação, porque diz, o governo está fazendo, mas não sabe comunicar o que está fazendo. Na verdade, eu acho que não. Na verdade, o governo não está fazendo o que precisa ser feito e tenta mascarar isso através de uma comunicação. Trocou o ministro da comunicação, que tinha a ideia de uma comunicação mais institucional, e botou literalmente um marqueteiro de campanha, que foi o marqueteiro da última campanha. Então, imagina, o ministro da comunicação, que teria um papel institucional, na verdade é um cara agora desenhado para... Vender uma ideia que o governo está fazendo alguma coisa de bom. Então, é meio bizarro isso. A gente nunca tinha visto isso, né? Nos Estados Unidos tem muito aquele negócio do press secretary, que vai lá, a secretária de imprensa lá, prestar conta, fala todas as políticas públicas, o que o governo fez essa semana e tudo mais. No Brasil, a gente botou um marqueteiro para fazer campanha publicitária e tal. É um troço bem surreal, assim. Mas, enfim, vamos lá. O governo passou por vários problemas, né? Ano passado anunciou a questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Ao mesmo tempo que o mercado esperava um corte de despesa, ele anunciou um aumento de despesa brutal, sem dizer exatamente de onde viria esse benefício fiscal. Gerou o problema no ano passado, o juro bateu 15%, boa parte disso agora o Banco Central está tendo que correr atrás também desse problemão. Primeiro problema, depois teve a questão do PIX, né, que o governo baixou lá uma resolução através da Receita Federal que ia aumentar a fiscalização e as informações por meio do PIX. Em última instância, ele ia conseguir saber exatamente todos os movimentos de pagamentos e recebimentos da população, o que iria permitir entender se aquela família ou aquele trabalhador recebia mais de R$5 mil, que o objetivo era justamente cobrar imposto lá na frente, né? Aquilo ali ia abrir a possibilidade do governo conseguir fazer depois uma cobrança futura de imposto, né? Ia ter mais transparência das fintechs, dos bancos, de todas as instituições financeiras. E aí, o Nicolas Ferreira, que é um deputado federal, mas é um cara muito ativo nas redes sociais, tem uma rede gigantesca, com milhões e milhões de seguidores, e o vídeo que ele gravou deu, acho que, 300 milhões de visualizações. O Brasil inteiro viu 2 vezes, tipo um troço assim. Então, foi muito grande a repercussão disso, né? E aí... o governo teve um problema sério, que de uma hora para outra não está agradando mais ninguém. Não está agradando nem o rico, porque quer aumentar o imposto para os ricos, e também não está agradando os pobres, porque quer ficar em cima do cangote do pobre, né? E eu acho que o fato do governo, eu gravei na época um vídeo falando sobre isso, acho que o fato do governo ter voltado uma casa atrás mostra que sentiu o golpe. Né? Reconheceu que estava errado, né? Que não falou tudo ali o que tinha para falar, né? E o governo está com um problema agora de que o juros está muito alto. Então, se a pessoa tinha um plano de comprar um carro, não dá para comprar um carro novo agora, pagando uma parcela de quase 2% ao mês de juro, entendeu? Se o cara queria comprar uma casa, um apartamentinho e tal, Caixa Econômica não tem dinheiro para financiar, não tem dinheiro para financiar Minha Casa Minha Vida. Aí o cara tem que ir para as linhas tradicionais. Hoje a taxa de juros de um financiamento imobiliário tradicional está 12%, 11% para as classes um pouco mais baixas, talvez algum plano ali com isenção fiscal, mas para a classe média alta pode chegar até 13%. Como é que você vai financiar durante 30 anos um troço pagando 13% ao ano? Então assim, não está agradando muita gente no Brasil. Juntou todo esse problema que o governo montou para ele, com a inflação subindo, caristia, né, que o pessoal chama, eu acho que a palavra meio forte, assim, parece uma coisa meio de efeito, assim, né, mas assim, tá tudo mais caro, é essa a questão, né, e aí a pessoa tem que optar, aquele negócio, então não compra, né, aquela dica maravilhosa do a gente começou transformando picanha em abóbora, né? Abóbora, moranga, como queiram chamar, e agora... os preços mais elevados pra gente deixar na prateleira ali do supermercado e não comprar. E a gente não tá falando tudo isso porque daqui a um pouco, vocês estão fazendo propaganda contra o governo. O mercado também não fica muito contente com a possibilidade, acho que, do Bolsonaro se eleger. E assim, o caminho do Bolsonaro tá bem difícil dele voltar, né? Ele tinha com aquela inelegibilidade por uma decisão do Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, fez um evento lá para embaixadores e tal, e aquilo ali foi considerado um ato de campanha utilizando a máquina pública, e aí ali já mataram a possibilidade de eleição do Lula. Desculpa, a possibilidade de eleição do Bolsonaro concorrer. E querendo ou não,
a última campanha se diz que, na verdade, não foi o Lula que ganhou, né? O Bolsonaro que perdeu, né? Porque o pessoal que queria votar em alguém que não fosse a falar essas maluquices que o Bolsonaro falava, né? Durante a pandemia e tudo mais, né? Agora a gente perdeu o seguidor dos dois lados aqui, né? Mas, assim, a gente tá tentando fazer uma análise fria aqui, né? O que acontece, né? O melhor cenário seria, né, que a gente tivesse para o mercado, para a política pública e tal, digamos assim, fosse alguém que fosse talvez mais ao centro, alguém um pouco mais sensato, mais gestor público, né? As últimas eleições que foram agora de 24, é isso aí, a gente teve uma eleição maciça de prefeitos ligados ao centro político, centrão, centro políticos tradicionais e tal, que não necessariamente aquele político mais ligado ao Bolsonaro, ligado a uma direita um pouco mais radicalizada, nem a uma esquerda radicalizada, né? Os únicos estados ainda que a gente teve um pouco mais de presença da esquerda foi no Nordeste, mas talvez mais ligado ao PSB e não tão ligado ao PT. O PT elegeu pouquíssimos prefeitos no Brasil, reduzindo muito a sua base de apoio. Então, assim, o Brasil ele é muito mais conservador e ele é muito mais ligado a uma centro-direita até a centro-esquerda. 80%, 70% do Brasil é isso. E acho que você falou de uma pesquisa que saiu recentemente também, uma pesquisa legal, que aí é mais polêmico ainda pra gente trazer aqui. Não, se fosse pra gente trazer um assunto flat, acho que nem valeria a pena. Mas, B, dessa pesquisa, o que tu tem a dizer? Qual que é a tua opinião? Como a gente falou, vou fazer uma ressalva pra quem nos escuta. É cedo pra falar e pesquisas daqui até a próxima eleição vão sair de monte. Mas é bacana a gente trazer a primeira impressão, o primeiro cheiro do mercado quanto a possíveis nomes, né? Se vão de fato se candidatar ou não, a gente só vai saber lá na frente, né? Isso. Bueno, a gente viu aí a popularidade do Lula caindo para 24%, 28% a aprovação, o que já coloca ele numa saia justa aí. E a gente tem uma pesquisa muito interessante da Mar Asset, que é uma gestora do Rio, tradicional no Brasil, e eles fizeram um trabalho bem interessante, entendendo como é que é a demografia eleitoral brasileira em termos de viés político, em viés religioso, em viés ideológico. E eles concluíram um crescimento muito interessante, no sentido de um crescimento muito fácil de identificar, correlação ao longo do tempo com a população evangélica no Brasil. Se lá no início da redemocratização, talvez os evangélicos fossem menos de 10% da população brasileira, ou seja, os católicos muito presentes, né? E aí o Lula não tinha uma demanda muito grande de se identificar, de ter esse apoio dessa população evangélica, que é uma população muito mais conservadora, que defende a família, que é contra, por exemplo, aborto, contra casamento gay, em sua grande maioria. Agora a gente vê o pêndulo cada vez caminhando mais para essa questão da expansão do evangélico no Brasil. Expansão dos templos, expansão da religião evangélica de fato no Brasil. Como um todo. Na última eleição, já foi, como eu comentei antes, bem próxima ali os votos do Lula para o Bolsonaro. E estava ali em torno de 32% a quantidade de evangélicos no Brasil e uma prevalência muito pequena de evangélicos no Nordeste. Nos últimos 2 anos e ao longo dos próximos 4 anos, é projetado um crescimento para quase 36% de evangélicos no Brasil e uma expansão desses evangélicos na região Nordeste também, que hoje aqui ainda é baixa. Só que isso pode desequilibrar a balança e fazer já com que o Lula não tenha, e é o que a Mar Asset conclui, que o Lula não se elegeria em 2025, 26, só por essa questão da ampliação dos evangélicos. Essa é a conclusão da pesquisa da Mar Asset. Fora as questões mais macroeconômicas, e aliado a isso, também tem a questão da taxa de juros. Aí eu te pergunto, Casa, vamos ver que chega à mesma conclusão que eu. Se a gente está com a taxa de juros subindo agora, quando que vai ter o efeito dessa taxa de juros? Subindo agora ao longo do ano de 2025. Bom, Bé, acho que ficou fácil agora para mim essa pergunta. Juros nesse patamar, a conta vai ficar invariavelmente para o próximo governo. Se vai ser o Lula de novo, se vai ser o PT de novo, a gente acha
pouco provável baseado nessas pesquisas, mas com certeza a conta vai ficar lá na frente. É isso, assim, taxa de juros subindo agora, as empresas estão começando a sentir o golpe agora. Esse golpe vai vir, vai se concluir no final desse ano e início do ano que vem. E as empresas vão ter uma decisão a fazer. Pô, se está subindo o juro, o meu custo de financeiro aqui na empresa está rodando num patamar mais alto, eu vou ter que demitir, eu vou ter que comprar menos insumo, minhas vendas vão diminuir, enfim, desacelera a economia. É o objetivo, tudo, né? É a consequência natural de uma política monetária contracionista do Banco Central. Só que isso vai estar o reflexo justamente durante a eleição de 2026. O efeito dessa escalada de juros vai chegar para a economia real no ano que vem, na véspera da eleição. Então, mais uma vez, a gente conclui, através da pesquisa que a Marasset e o relatório que eles prepararam, que a situação do Lula em 2026 vai estar muito desafiadora para se reeleger. Boa. Agora cabe a gente acompanhar os próximos capítulos, inclusive as próximas pesquisas, e estar a par disso para traduzir para a carteira dos nossos clientes as melhores alocações para se proteger de diferentes cenários que podem surgir. Senhoras e senhores, hoje eu estive com ele, Bernardo Haus, nosso analista político, para falar um pouco de cenário atual, possíveis projeções de futuro, tanto do Brasil como também global. Se curtiu, deixa o seu like aqui, seu comentário e também encaminha para o máximo de pessoas possíveis para a gente crescer cada vez mais. E até a próxima. Tchau, tchau.